Olá, boa noite. Boa noite. Me escutam bem? Já estou aqui, ó, com meu bloquinho de anotações, na expectativa de conversar com vocês. Vamos lá. Deixa o pessoal entrar. Oi, Cíntia, boa noite. Glória, Lígia, Leuda, de Campos. Muito bom vê-los aqui. Esperar só mais um pouquinho o pessoal entrar. Lerinha. Vamos lá. Maravilha, gente. Algumas pessoas me mandaram direct para perguntar como seria essa dinâmica. Então eu já vou falar para vocês qual vai ser o formato da nossa conversa. Para vocês que chegaram antes, então, se vocês desejam participar, é muito importante que vocês tenham em mãos os dados básicos do paciente. Não precisa de muitos detalhes, não precisa dos exames bioquímicos ao pé da letra. Pode falar só que tinha alguma alteração, para mais ou para menos, tá? O que é importante? É importante que você queira participar do vídeo. Nesse primeiro momento eu não vou deixar gravado aqui, tá bom? E também é importante que vocês tenham em mãos o exame genético do paciente. A gente não vai falar quem é o paciente. A gente não precisa falar também se, de repente, esse exame é o seu. Também não precisa ser divulgado, tá? Tudo para proteger a identidade é bem-vindo. Também não vai ser interessante se talvez vocês não desejarem falar qual é o laboratório. Então, eu vou fazer algumas perguntas para vocês, né? Para aquela pessoa que desejar participar. Boa noite, Eduardo, Glaube. E quem desejar participar, então, precisa ter em mãos esses dados, tudo bem? Talvez, se tiver, de repente, no computador, o exame genético, se conseguir projetar a tela do celular no computador para facilitar, também vai ser legal, tá bom? Então, a ideia de hoje... Oi, Márcia, Lilian. A ideia de hoje, então, é discutir um pouquinho com vocês, né, de hoje, dos próximos dias, como eu faço esse raciocínio genômico nutricional, né? Então, a gente sabe que é um ponto importante, né, na decisão do prescritor de fazer o uso da ferramenta da nutrigenética, do exame de nutrigenética na prática clínica, mas a gente sabe também que é importante ter confiança, né, em relação à aplicação para que o paciente ele possa se sentir satisfatório em relação à utilização dessas informações, dessa ferramenta. Então, a partir de agora, quem quiser participar, é só mandar um convite aqui, foi dada a largada. E aí, todos os dias, nós faremos isso. Aquelas pessoas que entrarem primeiro, que quiser participar, que tiver com tudo em mãos, poderá, então, mandar aí a solicitação para participar, para a gente fazer essa discussão. Tudo bem? E aí, alguém se anima
Ó, já tô com meu caderno aqui preparado. Porque eu gosto de anotar tudo, então, para mostrar para vocês como esses aconselhamentos eles são feitos. Alguém? Corre lá, se não passou aí o perfume que eu brinquei, corre lá para passar. Estão tímidos? Uma pessoa me perguntou a respeito da discussão de caso de um paciente específico, né? Mas essa pessoa ela ainda não é profissional. Então, se vocês conhecem um caso como esse, é importante vocês pedirem para o nutricionista dar uma olhadinha, então, ser o representante dessa pessoa, para que não classifique como se fosse uma consulta, sabe? Para que fosse algo de discussão de caso mesmo. Thelma, você quer participar disso? Claro, Márcia. Olha, então se vocês quiserem participar, aquele que quer participar precisa ter em mãos os dados básicos do paciente ou o seu próprio dado, tá? As principais queixas, então eu vou questionar as principais queixas e o exame genético. Precisa querer participar da live e também precisa, de repente, mostrar o computador para que a gente possa ter um feedback e todo mundo possa acompanhar. Não vai ser interessante divulgar o resultado, né? A identidade do paciente, então isso não vai ser nada interessante, tá? Deixa eu ver aqui, a Lerinha falou alguma coisa. Eu queria ter um exame genético pra gente discutir. Tá, tudo bem. No futuro a gente faz. Certo, Thelma. Então vamos fazer o seguinte. Hoje a gente vai tentar avaliar de algum profissional, tá bom? E aí, durante a semana a gente pega um caso, mesmo vocês estudantes. Pode ser assim? Porque eu já tinha falado pra outra moça que ela também é estudante e que para não classificar como se fosse uma consulta, tá bom? Então só pra gente dar abertura para todo mundo. E aí alguém? Gente, Rosana! A Rosana tem exame genético. Tudo bem? Maravilha, Thelma, obrigada pela compreensão. Márcia? Ah, maravilha! Maravilha, Eduardo. Vamos ver se alguém aqui se disponibiliza para participar da live. Então, vamos lá? Ó, Eveline também. Posso chamar alguém, então, para participar? O tempo tá passando. Vamos lá, eu vou chamar alguém. Beleza? Eu vou convidar alguém, então. Vamos ver se essa pessoa aceita. Ih! Olá! Oi, doutora. Oi, Márcia, tudo bem? Tudo bem, e você, doutora? Tudo certo. Só tô aqui curtindo suas lives. Ah, que maravilha! Obrigada. De Vamos lá. nada, meu bem. Márcia, você tem todos Oi. os pré-requisitos aí, tem todas as queixas do paciente, tem o exame Sim. genético aí para que eu possa te perguntar e você falar para mim quais foram os resultados dele? Tem? Sim, tá aqui Maravilha. na mão. Então vamos lá. A primeira coisa que eu queria ressaltar, pessoal, é algo muito importante. Todo laboratório, ele fornece um termo de consentimento para o paciente assinar. E esse termo de consentimento nem sempre fica com o profissional. Então, às vezes, o paciente ele foi coletar no laboratório, coletou sangue no laboratório, por exemplo, e a gente não tem em mãos o termo de consentimento. Então, vale muito a pena a gente buscar esse termo de consentimento, tá? Por quê? Porque na hora de passar os resultados para esse paciente, pode ser que tenha um resultado
que ele não queira saber ou que não é o momento dele saber, vontade própria. Ou realmente ele queira saber de tudo. Então é importante para que a gente possa ter isso muito bem documentado, tá? Porque a gente não tem legislação que forneça alguma proteção. Às vezes vai passar uma informação para o paciente, mas se eu não tenho uma legislação, fica difícil, né? Não tem como proteger, não tem uma lei de proteção desses dados. E algo também que é importante, se tiver alguém com ele dentro da consulta, ali no consultório, perguntar, olha, paciente, estou aqui com o seu exame genético, nós vamos discutir o seu caso, você tem ciência de que esse resultado ele pode ser compartilhado, por mais que seja a esposa, o esposo, um filho, não tem problema, é importante a gente perguntar, tá bom? Porque tem informações ali que de repente a pessoa não quer compartilhar, então a gente tem que respeitar também, tá? Então vamos lá, Márcia. Obrigada por ter aceitado o convite. Márcia, fala as iniciais então do seu paciente, fala um pouquinho pra gente. Fala as iniciais, por favor. Tá. Vou só pegar aqui. Tá. JCCJ. JCCJ? Isso. Tá. É homem ou mulher? Mulher. Tá. Qual a principal queixa? Ela fez uma bariátrica há mais ou menos uns 7 anos atrás. E ela já tem um ganho de reganho, né? E, assim, ela não consegue fazer a perda de peso, tá? E a dúvida maior também que ela tinha era em relação às doenças neurodegenerativas e câncer também, por ter familiares, né? E diabetes também, ela também teve muito interesse em ter essa ajuda. E ela já tinha todo um histórico de dislipidemia. Tá. Tá? Maravilha. Deixa eu ver aqui. Precisa do peso, IMC, alguma coisa? Não. Ela tá acima do peso, né? Sim. Ela chegou... Isso. Ela chegou a comentar contigo, assim, por exemplo, doutora Márcia, se eu já estou acima do peso, por que a gente vai fazer um exame que tem lá o perfil de obesidade? Nesse exame que você fez tem o perfil de obesidade, certo? Sim, tem. 119 genes que eu fiz. Isso. E ela chegou a te questionar? Ela chegou a te questionar? Não, ela não chegou a me questionar. Talvez, doutora, porque ela já tinha vindo da bariátrica, né? Talvez ela queria essa ajuda maior com os genes, porque ela já estava vindo da bariátrica. Mas ela não questionou, ao mostrar os perfis, ela disse sim na hora, foi super tranquila, sabe? E assim, foi muito bom, mas ainda tem uma resistência por parte dela em relação ao uso de carboidrato. Ela já está comigo desde janeiro, com o teste nutrigenético em mãos, né? Mas atualmente eu tenho muito trabalho com ela em relação aos carboidratos. Aí depois a gente vê lá os genes, né? Mas o metabolismo para carboidrato dela é lento, sabe, doutora? Entendi. Então, assim, aí ela tem essa dificuldade. Ela tem usado bastante carboidrato ainda, principalmente em lanche. Entendi. Tá? Beleza. Me fala, por favor, como que é o FTO dela? Vamos lá. FTO. Júlia. Esse exame, ele tem as cores. Ele tem as cores, né? Sim. Então, enquanto você procura, deixa eu só explicar para o pessoal. Esse exame de cores, como se fosse um semáforo, toda vez que a gente tem o verde é risco reduzido, o amarelo é o intermediário e o vermelho é risco aumentado. Certo. Então, como que é o FTO dela? Deixa eu achar aqui o FTO dela. Metabolismo lipídico, passei direto aqui no perfil de obesidade. Tá, vamos lá. Tá na mão. FTO, RS609, doutor. Tá. Está em amarelo, né? Então é uma heterozigose, certo? Isso, maravilha. O resultado TA. Isso, tá? Maravilha.
Bom, então o que a gente já consegue observar desse perfil, né? Então, é muito provável que o outro também esteja em amarelinho, né? Em heterozigose. Então, é uma RS paciente. 136 também. Uhum. Uhum. Então, é uma Tá. paciente que, se eu olhasse só para o FTO, eu teria ali a informação de que é importante equilibrar o conteúdo de lipídios da dieta, realmente, né? Então, a gente pode Tá. pensar e nos estudos que cada vez que eu tenho um aumento de consumo de lipídios, principalmente saturados, é uma paciente que evolui com ganho de peso. Então, eu tenho que pensar nessa possibilidade. Como é a principal queixa da paciente? Esse reganho de peso, essa dificuldade de perder peso, mesmo depois da bariátrica, eu preciso pensar Sim. nessas informações, né? Uhum. E aí, o que vai ser Tá. importante? Às vezes, a paciente ela também relata dificuldade de saciedade. E essa dificuldade de saciedade, a gente pode colocar aqui na dieta um pouquinho mais de fibras, porque às vezes, como ela vai para o carboidrato, que provavelmente aí nesse lanche é um carboidrato mais simples, né? Então, se Uhum. a gente acrescentar um pouquinho de fibras, isso já vai ajudar. Que também já colabora com a parte intestinal, que mesmo que você não tenha Sim, colocado, mas pode ser uma pode. consequência aí, né? De uma Uhum. inflamação, de um consumo reduzido, de repente, de fibras, de hortaliças e de frutas. Então, aqui a gente já Certo. consegue mediar essa sensação de saciedade. E também um conteúdo de proteínas, né? Para o esvaziamento gástrico ser mais lento, para a gente pensar nesse processo de saciedade. Então, veja que com 2 polimorfismos, a gente já consegue traçar algumas estratégias. Claro que tudo Uhum. vai depender, né, de como essa paciente ela vai aderir a essa estratégia, a esse plano, essa intervenção, né? E, por Sim. exemplo, se essa paciente ela já tem essa certa resistência a esse carboidrato, quando de repente ela pega um exame e vê que ela tem uma metabolização mais lenta, às vezes a forma como nós colocamos isso para o paciente pode até ser um gatilho para que ela queira consumir mais. Então é muito Hum. importante a nossa comunicação, não é verdade, Certo. Márcia? Aham. Sim, sim. Isso, por que também? Porque às vezes o paciente ele já tem um certo preconceito, né? Um conceito anterior, um conceito prévio. E aí, quando Uhum. ele observa que no exame está descrito aquela informação, sabe aquilo que, por exemplo, quando a gente ganha um não, a gente tem mais Sim. vontade de fazer aquela coisa ou ter É, alguma o mais coisa? escondido, né? Que Isso. acaba sendo melhor, né? Isso, essa Entendo. sensação, né? Então, é Ah, muito entendi. importante para o profissional entender, porque, na verdade, o profissional que trabalha com nutrigenética, ele ganha aí Uhum. uma outra função, uma função de comunicador, né? E claro que o Uhum. nutricionista, o médico, o profissional da saúde que vai trabalhar com o paciente, ele já é um comunicador. Mas essa informação, ela tem que ser passada de uma maneira que não traga um peso, algo que seja realmente como um destino, como um desfecho certo para essa paciente. Então é importante. Me Ok. fala, por favor, também, Aham. Márcia, como que são os MC4Rs dela? Aí dando de perfil de obesidade, né? Isso, perfil de obesidade. Tá. RS 313 TT, doutora, não é verdinho, né? Não tem Tá. heterozigose nem homozigose, né? Uhum. Tá? Isso. E o outro RS 134 GG também não tem homozigose nem heterozigose, certo? Mas Não o tem MC. a Ah, homozigose, ela pode ser tanto homozigose para o vermelho quanto para o verde. Então, nesse ah, caso, ela não tem tá. o homozigoto alterado, certo? Sim, uhum, Uhum. ele tá ok. Tá Mas o ok. MC4R 616, RS Hum, 616, tem homozigose. Tá tudo vermelhinho, doutor. tá vermelhinho. Então, ele Tá. é aquele responsável que a gente fala para o metabolismo mais lento de carboidratos, né? Então, o que que isso significa? Certo. Se eu pego essa paciente, por exemplo, e ela tem todo esse histórico, eu preciso equilibrar esse carboidrato, sendo um carboidrato complexo, um carboidrato de qualidade, e também preciso pensar na qualidade dos lipídios, não é tirar o lipídio da paciente ou, Certo. né,
fazer com que ela tenha medo de consumir esse Uhum. lipídio. Mas dentro de um planejamento, ela vai conseguir consumir uma quantidade mais moderada, mesmo porque ela tem ali um perfil de dificuldade de perder peso, o FTO alterado, o risco ali para Aham. dislipidemias, né? Então, tem um histórico clínico de dislipidemias. Eu sempre falo o seguinte: a gente não consegue terminar o O meu. raciocínio, principalmente quando o paciente ele tem essa alteração, somente com esse perfil. Eu preciso olhar para o perfil de lipídios também. Vamos caminhar um pouquinho aí no laudo, Márcia, por favor. Tá, Dá uma olhadinha no sim. perfil de lipídios. Porque se essa paciente, ela chegou para você preocupada com histórico, com risco, né, de doenças neurodegenerativas, ela já tem um perfil clínico para dislipidemias, então é uma paciente que eu já me preocupo um pouquinho mais na qualidade desses lipídios. E aí vocês poderiam perguntar, Tati, mas a gente não se preocupa com todo mundo com essa qualidade de lipídios, independente do exame? Com certeza. Uhum. Mas é que Sim. para ela é como se fosse o DNA dela. Parece clichê falar, mas é como se fosse o DNA dela dizendo, não é mais o nutri, o médico, a mídia, mas é É. uma informação dela. E é uma informação que É ela o que foi ela buscar. tem, né, É o que doutora? ela É o que ela tem. tem. É o que Uhum. ela tem, é o que ela tem, né? Então, Sim. isso é muito importante. Me fala aí, Márcia, por favor, como que é o perfil Com... da APOE? apoio. Genótipo ou só SNPs? Me passa, Como por é que exemplo, é? se ela é E3, E4, E4, Ah, E4, sim. É três. E3, E3. Então, ó, Tá. quando a gente olha para esse exame, uma das possibilidades de nós identificarmos o risco para doenças neurodegenerativas é o perfil da APOE. O perfil da APOE, ele, quando tem a presença do alelo E4, ele favorece o risco para dislipidemias e também o risco para doenças neurodegenerativas. Quando a paciente Uhum. ela apresenta E3, é a média da população. Não é que ela tem um risco acrescentado e não é que ela tem uma proteção. Quer dizer que ela tem o mesmo risco da população. Então, isso já é uma informação muito legal para passar para a paciente, mesmo porque ela já veio com essa dúvida, ela já veio com Uhum. essa expectativa de conhecer esse resultado. Então, a maneira como nós É. vamos colocar também é importante. Então, olha, paciente, você é E3, não quer dizer que Uhum. você não vai ter uma doença neurodegenerativa, mas quer dizer que o seu risco, olhando para o gene que mais tem associação com Alzheimer tardio, por exemplo, o seu risco é um risco Uhum. comum para a população. Por isso que a gente não pode se descuidar de um peso saudável, de um consumo saudável de gorduras boas. A gente não pode se descuidar de não fazer exercícios. Os exercícios, eles são importantes. Então, a gente vem com Uhum. todo aquele padrão que nós já falávamos antes. Mas agora é direcionado para os riscos que essa paciente tem. Por exemplo, se ela tem um histórico Certo. clínico para dislipidemias, fala para mim, por favor, Márcia, como que são Certo. os receptores de Hum. LDL, os LDLRs? Ah, sim. Todos eles são dois, né? Estão CC, né, 688, Uhum. e TT é homozigose também, né? Mas só que tá verdinho, Tá doutora. tudo verdinho. Tá Olha tudo verdinho, só, LDR. isso, olha só que interessante. Aí você olha, por exemplo, para o receptor de LDL, que você imaginaria que estaria alterado nessa paciente, não é verdade? Uhum, Porque ela já tem esse verdade. histórico de dislipidemias. E aí você olha e Dislipidemia. tá verdinho. E aí, o que que Uhum. eu faço? O que que a paciente se E agora, questiona? E né? agora? Uhum, Mas é bom a gente pensar no verdade. todo. É importante a gente pensar no todo. Nesse exame, você vai encontrar outros polimorfismos também. Eu questionei um Uhum, ou outro que vai ser importante, um ou outro que vai me trazer uma informação relevante. Então, é certo. importante a gente avaliar receptor de LDL, apolipoproteína B, ApoA1, ApoC3, ApoA5, todas as APOs que tiver no exame, todos os receptores que tiver no Uhum, exame. É importante a gente avaliar também o FAB-P2. O FAB-P2, dá uma olhadinha, por favor, Márcia. O FAB-P2, ele está AB2. associado com a absorção de lipídios lá no intestino. Ele Hum, favorece essa captação de lipídios.
Homozigose dela e Uhum. vermelhinho. Vermelhinho. CC, doutor. Então, é exatamente isso. Isso pode favorecer. Então, o FAB-P2, deixa eu até anotar aqui, ó. Ela tem o Fábio FAB-P2 em vermelhinho. P2. Então, isso pode ser, é claro que não vai ser só ele, principalmente quando a gente está falando de doenças poligênicas, são muitas alterações. Mas ele pode Aham, ser ali um gatilho importante para a gente pensar nessa modulação da paciente, nessa absorção de lipídios, né? Nesse tá. intestino, por exemplo. E aí, se é uma Uhum, paciente ali bariátrica, se é uma paciente que ela pode ter dificuldade até mesmo nessa digestão, de repente trabalhar com enzimas digestivas para ela pode ser interessante. Se ela tiver alguma queixa, se uhum, ela tiver alguma distensão abdominal quando faz algum consumo, ou então se de repente ela consome um pouquinho mais de lipídios e ela tem alguma reação ali intestinal, então de repente pode ser interessante a gente favorecer, porque vocês imaginam, se ela tem essa alteração e favorece a absorção ali de lipídios, eu vou precisar de suco pancreático, vou precisar de enzimas digestivas para digerir esse uhum, lipídio. Então, se ela tem algum uhum. déficit de enzima, por qualquer motivo, ela já tem um prejuízo, ela já tem ali um déficit. Então, eu posso pensar no uso dessas enzimas digestivas também para ajudá-la, né? Tá. Bom, caminha mais um pouquinho. Doutora, Oi, pode falar. só dessa questão da distensão abdominal, Hum, ela fez aquele exame, depois do teste antigenético, ela fez o exame A200. uhum, Sabe qual, né? uhum. 200 alimentos, né? A testagem de IgE e IgM, não é isso? Para É, tem, 200 alimentos. uhum. E aí ela tem ela tem muito desconforto com o milho. Tudo que é de milho para ela não serve, sabe? Então, Uhum. ó, olha só, os exames dela do A200, olha o que que ela não pode, doutora. Não recomendado. Pistache, malte, polenta, né? Evitar trigo, castanha do Pará, leite, queijo, cabra, queijo de cabra, queijo de ovelha. E não é permitido caseína, clara de ovo, leite e queijo de vaca, mexilhão, milho e o óleo de milho também. Uhum. Então, ela notou que depois do A200 e com o teste nutrigenético, principalmente a questão do milho, o desconforto que ela tinha, entendeu? Uhum. E esse eu posso estar relacionando aqui também com o FAB P2 ou não? Eu acredito que esse desconforto também, ele pode ser oriundo, porque quando a gente pensa nesses IgGs, nessas imunoglobulinas, elas são Sei, imunoglobulinas de resposta de memória, uma memória mais antiga, uma memória mais recente. Então, recente. às vezes, é o excesso, que ela consumiu em excesso. Claro que não vai ser só Hum, um alimento específico, por isso que deu várias outras reações. Mas às vezes é aquilo que certo. ela consome em maior quantidade. E aí, se ela consome muita Uhum, quantidade de um carboidrato mais simples e ela tem uhum, alguma alteração intestinal, alguma desbiose, isso pode realmente favorecer um excesso de fermentação. Então, por isso que é importante a tá. gente olhar como um todo para essa paciente. Então, o que, que eu olharia? Eu olharia, por Uhum, exemplo, eu faria uma avaliação dessa microbiota. Eu acho que essa microbiota ela vale muito a pena, né? Dar uma uhum, olhadinha com bastante atenção para que a gente possa diminuir essa possibilidade de desbiose. Eu olharia também no uhum. exame genético o perfil de lactose e de glúten, para ver se teve alguma alteração ali específica. E São se alterados. estão alterados, o HLA Uhum, dela é o quê? vou lá. É que eu não sei de cor, doutor. Uhum, não Só tem achar aqui. problema. Não tem problema, a gente está aqui para HDLA, compartilhar. né? É. Isso. Então, H. porque quando você faz essa adequação Uhum, desse consumo, então não é para restringir, porque o exame de nutrigenética, ele não vai dar um diagnóstico. Então, ele vai falar assim, ó, a galhada sim. aqui é 8, a galhada aqui é 2,2, a galhada aqui é 5, 2,5. Então, ele vai mostrar Uhum, uma direção que pode tá. ser muito importante para restringir, para fazer essa restrição, mas ele não é mandatório para falar, olha, paciente é celíaca, isso não, tá? Uhum,
Tá. HLA-DQ2.2, que deu 2,2. Então, isso, deu no e resultado. é um risco Ah, intermediário. Então, é isso. importante ficar atento. Quando a gente tem alguma alteração em relação aos HLAs, nós Hum, temos também que olhar para o perfil de autoimunidade. Essa autoimunidade é muito importante para o paciente, né? Por quê? Porque os tá. HLAs, eles conseguem reconhecer antígenos. E aí, se eu tenho qualquer contato com alguma substância não self, o meu corpo ele vai Uhum, entender que aquilo é um patógeno, aquilo é algo agressor. E aí ele vai elaborar uma resposta. Estou falando de uma forma bem simples. Ele vai elaborar uma resposta imunológica sim. para eliminar aquele agressor, aquele patógeno. Uhum, Então, às vezes, ele começa a reconhecer proteínas do nosso corpo como não self. Exatamente porque ele é como se fosse um soldadinho que a gente manda para a guerra, mas ele não está com armamento suficiente, então ele não vai conseguir se defender. Ou ele está muito armado e ele está em estado de alerta, ele foi o último ali que ficou. uhum, E aí qualquer barulho, qualquer suspeita de perigo, ele já vai detonar todo mundo que está ali em volta. Então, isso é muito certo. importante porque às vezes sugere também que quando eu tenho qualquer alteração nessa microbiota, antes de fazer esse ajuste, eu posso também favorecer outras alterações. Como ela já tem ali a bariátrica, ela já tem um comprometimento de nutrientes importantes, de vitaminas Uhum, importantes, né? E aí, então, isso sim. também vai ser importante para a gente olhar para o perfil de ácido fólico. Então, vou pedir para você caminhar um pouquinho mais para frente, dar uma olhada ali no perfil do Tá. ácido fólico, do ciclo do folato. Por quê? Porque vamos imaginar, quantos anos ela tem, Márcia? 37. 37, jovem. Então, vamos Uhum, imaginar que ela tem ali algumas alterações e não tem o consumo adequado, tem alterações nas concentrações plasmáticas, ela tem aumento, por exemplo, de homocisteína, de qualquer outra alteração, isso pode favorecer uhum, risco cardiovascular. E aí, sim. ao invés da Uhum, gente. Porque olha só que interessante, né? Às vezes o paciente ele chega no consultório com uma queixa. Olha, doutora Márcia, eu fiz uhum, bariátrica há 7 anos, tive reganho de peso, tenho preocupação com isso e com isso, só que a gente consegue observar, por exemplo, que ajustar uma vitamina nesse momento vai ser mais interessante. Fazer, de repente, uma modulação de microbiota vai ser muito interessante. A gente não vai uhum, fugir das queixas da paciente, mas a gente vai priorizar aquilo que o exame de nutrigenética ele vai mostrar para a gente com maior atenção e pensar também nas possibilidades de risco que essa paciente tem quando ela não faz um ajuste adequado. Então, às vezes, a paciente ela tem a expectativa, eu preciso emagrecer. Mas uhum, vai ser mais difícil dela ter emagrecimento saudável se ela não ajustar a microbiota, se ela tiver risco cardiovascular. Então, tudo isso é uhum. importante. Por isso que um exame, quando ele é mais amplo, por mais complexo que ele seja, ele traz informações que, quando a gente consegue colocar na prática, facilita muito a vida do paciente. Fala então pra Certo. gente, por favor, Qual do ciclo do falato? Qual ciclo do gene, folato. doutora? Ciclo do folato. A MTHFR, como é que tá? THFR, Hum, RS133, né? pode ser. GG. Ah, Tá. GG. Então, E o outro? homozigose, mas então, TT. TT. Não é verdinho, todos os É. dois. Uhum, tá. E o Tá? SLC19? O próximo Ele é da lista. intermediário, É é intermediário. heterozigose. Isso, é o Heterozigose. transporte. Isso. É o transporte de ácido fólico. Então é importante a gente olhar. Dá uma olhadinha, Tá. então, no MTR e MTRR. MTR é homozigose, tá? Uhum, E MTRR é AA e tá verdinho, não é tá. homozigose de risco, né? Uhum, isso. E o Tá? TCN2? Intermediário, Intermediário. GC. É que também não é um risco Uhum. aumentado. Então, para essa Tá. paciente, olhando para o perfil aqui do ácido fólico, aí a minha preocupação diminuiu.
Porque ela tem praticamente Hum. tudo verdinho. E aquilo que está em amarelo, muitas vezes Uhum. ele não acrescenta risco. Ele está associado com Tá. uma variação, mas ele é um polimorfismo, mas é um polimorfismo que a gente chama de não funcional. É um polimorfismo Sim. que está ali presente, mas ele não tem a capacidade de alterar a proteína. Então, consequentemente, a atividade da proteína também não, tá? Então, Uhum. aqui eu já tiraria. Claro que eu preciso olhar para o perfil bioquímico. Então, por exemplo, aí eu vi que a paciente tem uma alteração ali de ácido fólico. Eu vi que a paciente ela tem uma alteração de B12, então eu preciso olhar com cautela para esse perfil. Preciso também dar uma olhadinha no perfil de homocisteína, para Uhum. que coloque tudo isso junto no meu raciocínio de nutrigenética e aí consiga passar para ela quais seriam as melhores opções ali, até mesmo de suplementação, aquilo que ela vai Tá. ter uma adequação melhor, né? Uhum. E Certo. eu queria também que você olhasse para o Ah, perfil de vitaminas, aquele perfil mais completo de vitaminas, porque o lá a gente tem complexo B, absorção. né, doutor? Isso, que a gente tem lá a absorção de B6 e a absorção de B12 também. Porque, ó, Certo. pessoal, quando eu perguntei para a doutora Márcia em relação ao SLC19, é o transporte de B9. Quando eu perguntei do TCN2, é o transporte de B12. Aí a gente vai dar uma Tá olhada agora. intermediário esses dois, né, doutor? É, intermediário. O de Uhum. B9 já está alterado, o de B12 não. E aí, Uhum. quando a gente vai para outro perfil, aí a gente consegue olhar para os genes que estão associados com absorção de B6 e de B12, por exemplo, né? Tá. Qual deles? É o BCM, NBPF3, MBPR3, intermediário, CT, que já é risco, e já é o risco. FUT2, 22 é GG, homozigose. é homozigose vermelho ou Vermelho, vermelho? vermelho. Aí, viu? Aí aqui eu já Uhum. tenho uma alteração de absorção. Juntando a informação que essa Hum, paciente falou, né, da bariátrica, o que é importante a gente sim. pensar também? Às vezes o paciente ele nem tem cirurgia bariátrica, mas às vezes é um Uhum. paciente que faz muito uso daqueles zóis da vida, né? Então, Aham. aqueles, tipo omeprazol, Omeprazol, isso, pantoprazol, pantoprazol. isso. E aí o Uhum. que acontece? Ele modifica o pH gástrico. Então, na hora de eu ter um fator intrínseco para ajudar na absorção de B12, eu tenho um comprometimento, uma dificuldade. Então, isso também é importante visar para o paciente. Olha, não é para ficar remediando, a gente precisa encontrar essa causa. Às vezes é um refluxo, às vezes é algo que ela consumiu, às vezes. Então, Sim. são vários fatores, mas de qualquer forma a gente precisa encontrar alguma alternativa para que ela saia desses medicamentos. Por quê? Porque ela já tem um comprometimento na absorção, que a gente viu, que é tudo vermelhinho, Essa e é a absorção de B12, né, de doutora? B12, FUT2? FUT2 é FUT2? B12. Isso. Uhum. E o NBPF3 é a absorção de B6. Então a gente já tem Ah, tá. um comprometimento. E isso também é Uhum. importante falar para ela, porque vamos imaginar, essas enzimas, elas existem algumas enzimas, né, que elas trabalham como se fosse uma engrenagem. Então, e o combustível delas é realmente todos os nutrientes que a gente tem ali, né? Todas as vitaminas para Certo. potencializar. Então, se eu tenho alguma dificuldade nessas vitaminas, eu também tenho dificuldade nessas proteínas nessa engrenagem. Então, uma Uhum. pode modificar o trabalho da outra. Então, não é nada interessante. Por isso que tem que fazer uma boa adequação e pensar nesse risco, né? Esse Uhum. risco cardiovascular também que é importante. Tá. Agora, eu queria, por favor, que você fosse. Eu acabei Hum. esquecendo de falar do perfil de diabetes, que Ah, também é sim. importante. Tá lá para. O É o terceiro, segundo, né, doutora? é o terceiro. Terceiro? Só para a gente falar a respeito do TCF7L2, que é um outro polimorfismo também importante, tanto no Uhum. diabetes quanto na doença cardiovascular. Tem vários Uhum. estudos já mostrando, né? Fala Hum. para mim, por favor, TC, mas como que é? TCF7L2.
intermediário, CT. Isso. Isso. Uhum. Então, pacientes que são intermediários CTs ou TTs são pacientes que podem ter maiores alterações, né? Do perfil ali de glicemia, de insulinemia, de colesterol total, de triacilgliceróis. Então, são Certo. pacientes que eles têm essa tendência mesmo. Eu diria assim como o FTO é muito estudado para a obesidade, o TCR7L2 ele também é bastante estudado no risco cardiovascular. E a gente sabe que o risco cardiovascular também está associado com o perfil ali de diabetes, então essa insulinemia, essa resistência à ação da insulina, então tudo isso favorece. E aí quando a gente vai Certo. para os estudos, por exemplo, para o PREDIMED, que é um estudo clássico europeu, espanhol, o que eles mostram? Quanto maior a adesão à dieta do Mediterrâneo nesses pacientes, mais ele consegue modular risco. Então, o que eu falaria para sua paciente? Eu falaria que ter uma dieta padrão mediterrâneo pode ser interessante. E aí a gente já falou em quase tudo. A gente falou ali do consumo de fibras, a gente falou do consumo, né, de gorduras boas. Então, tem gordura poliinsaturada, monoinsaturada, tem um pouquinho de saturada, mas não é em abundância. Tem consumo ali de frutas e hortaliças, então querendo ou não, ela vai consumir mais polifenóis, ela vai consumir mais nutrientes antioxidantes, anti-inflamatórios. Então, tudo isso já vai modular. E aí, os estudos, eles falam, quanto maior a adesão à dieta do Mediterrâneo, mais chance essa paciente ela tem de ter uma boa resposta. Então, pode ser algo bem favorável também. Claro que realizando algumas adaptações, aquilo que for de encontro com a rotina dela. Então, acho que é muito importante, toda vez que a gente passa esse conhecimento para o paciente, é tentar mostrar como isso vai funcionar na rotina dele. Não é verdade, Márcia? Foi isso que você sentiu quando falou com ela? Foi. Ela queria mesmo mudança, né? Verdade. Tá? E aí você acha que fica mais fácil quando você coloca tudo isso dentro da rotina do paciente? Você acha que ela entende com mais facilidade e se sente mais motivada? Sim. E também a questão, muito também é da minha segurança para com o paciente. É isso que eu gosto muito, né? Na segurança de falar para ela, esse tipo de gordura não é indicado para você, né? Então, essa gordura não é saudável, né? Por conta do gen e tal. Esse tipo de carboidrato. Então, assim, é muito mais segurança para a gente, né? E, assim, o que depende mesmo é do paciente, porque a gente está passando aquilo que a gente vê no gen, né, doutora? Acho que é bem por aí, tá? E essas Doutora, informações, elas são... Oi, pode falar. Fala para mim de pipargama, que ele deu vermelhinho, então deu homozigose. Vê para Maravilha. mim o pipargama, diabetes tipo 2, né? Isso. O que acontece com o PIPAR, né? Então, o PIPAR, ele é uma proteína-chave. Se você ativar esse PIPAR, ele está associado, por exemplo, com lipólise. Então, toda vez que eu consumo ácido graxo poliinsaturado, ômega 3 ou ômega 6, ele vai ativar o PIPAR. Não é só o PIPAR gama, é o PIPAR beta, o PIPAR delta, o PIPAR alfa. E aí você ativa. Ativa a lipólise, você libera ácido graxo na circulação. Quando você libera esse ácido graxo, se você não fizer um gasto energético suficiente, existe o risco desse ácido graxo ele voltar para o adipócito, só que nessa volta ele prejudica a sinalização da insulina. Por isso que a gente coloca, é por isso que no exame está ali vermelhinho, porque ele pode prejudicar a sinalização da insulina com o receptor, e aí toda a cascata fica comprometida, aumentando a chance de ter resistência à ação da insulina. Por isso que fica ali alterado. Então, o que seria importante? Porque às vezes o paciente ele fala assim, eu vou tomar um óleo de prímula, um óleo de borragem que tem ômega 6, e esse ômega 6 ele vai potencializar a ação do PIPAR. Só que quando ele potencializa a ação do PIPAR, ele também mobiliza mais ácido graxo na circulação. E quando ele faz isso, ele pode prejudicar a via de sinalização da insulina se ele não tiver um gasto energético suficiente, tá? Então, isso seria interessante. A Cíntia fez uma pergunta aqui pra gente, ó. Tatiana, para qual perfil a dieta do Mediterrâneo não seria indicado?
Na verdade, não tem uma contraindicação, Cíntia, porque assim, quando a gente tem uma alteração nesse gene, no TCR7L2, e a pessoa ela faz uma adesão, a chance de resposta dela, de melhorar o perfil de lipídios, de melhorar o perfil de glicemia, é uma chance maior. Isso não quer dizer que o indivíduo que não tem essa alteração também não possa ter benefícios, mas quer dizer que aquele que tem é como se fosse mais claro para ele. É como se quem não tem, ele pode ter ou não ter essa estratégia nutricional, mas aquele que tem, ele só tem essa possibilidade, pelo menos por enquanto, aquilo que a gente conhece de evidência científica. Não tem uma contraindicação, né? Mesmo porque a gente sabe que aqui no Ocidente a gente não consegue fazer tanto assim essa dieta do Mediterrâneo, né? Ao pé da letra. A gente tem as adaptações, mas não tem uma contraindicação, tá? Não tem. Bom, e aí eu queria ver com você, Márcia, o último perfil, que é o perfil de detox. Se você tiver, é o penúltimo perfil desse exame. Sim, então, sim. o perfil de detox, ele vai ser importante por quê, pessoal? Porque no perfil de detox, a gente consegue observar, por exemplo, a paciente falou da percepção dela, da preocupação com risco para câncer. Então, lá eu consigo ver as glutationas, eu consigo ver a resposta antioxidante, eu consigo ver a resposta inflamatória, então vai ser bem interessante, né? Tá. Bom, deixa eu só responder aqui a Lígia. Levando em consideração a cirurgia bariátrica e esse perfil de absorção de B12 alterado, seria interessante suplementação intramuscular? Isso vai depender bastante, Lígia, não somente dessa absorção, mas também vai depender de como que é o transporte, de como que as enzimas elas estão funcionando em relação a presença ou não do polimorfismo, quanto que isso vai impactar no perfil bioquímico. Claro que seria interessante a gente já trabalhar com algo mais imediato, né, de absorção mais facilitada. De repente, a sublingual pode ser a primeira alternativa, antes de ir para uma intramuscular, por exemplo. Agora, eu já vi, por exemplo, pacientes que têm bariátrica, mas tem todas as alterações, tipo, tudo vermelho, tudo alterado, e o perfil bioquímico alterado, e a homocisteína alterada, então tudo alterado. Nesse caso, a gente já entrega tudo pronto, então tudo que for facilitado, aí seria interessante. No caso dessa paciente em específico, a gente pode testar, de repente, uma sublingual. Tá? Por quê? Porque é uma paciente que ela tem uma única alteração e as outras estão ok, né? O perfil genético tá tudo ok. Então, a gente pode tentar, por exemplo, uma estratégia e observar. Principalmente se essa paciente ela não vem com perfil bioquímico já alterado. Está tudo dentro do padrão ali, um acompanhamento adequado. Tudo bem? Essa paciente eu suplementei, tá? Com a B12. Tá? Além do polivitamínico que ela usava, eu ainda passei mais um pouquinho da B12 a 2,4 microgramas, né? Que é o que a gente pode estar prescrevendo. Tá? Maravilha. E agora vamos falar um pouquinho do perfil de detoxificação. Cheguei nele. Isso, como que são as enzimas dela? SOD, GPX, catalase? A GPX é homozigose verdinho, né? SOD e catalase heterozigose. Então, risco intermediário. Isso. Tá? A GSTM1, as duas, é vermelhinho. DEL, doutora, como é que interpreta? Então, vamos lá. Ela tem... O resultado DEL. DEL. Como é que é? É de deleção. DEL é de deleção. Deleção. Isso. Então, assim, quando a gente tem um polimorfismo, esse não é polimorfismo de nucleotídeo único, tá? É um polimorfismo de inserção e deleção. No caso da paciente, é de deleção. Então, deletou. Se deletou, na literatura eles colocam como se fosse polimorfismo nulo, ou seja, ele anula a atividade daquela proteína, no caso da enzima. Então, a preocupação com a microbiota é muito importante. Eu sempre gosto, no atendimento, de eleger um órgão. Eu faço isso direto com os pacientes. Vamos eleger um órgão. E aí, por exemplo, com essa paciente, eu faria a eleição, eu elegeria o intestino. Porque ó, ela tem a deleção
das glutationas. Então, o que que isso significa? Certo. Significa que a fase 1 de reconhecimento, a fase 2, desculpa, a fase 1 é a fase das CIPs, né? A fase 2 é a alteração dessas enzimas glutationas, GSTP1, GSTT1, GSTM1, e elas não são muito frequentes, essas alterações. A GSTM1 é mais frequente, mas a GSTT1 é menos frequente. Então, o que que eu diria para essa paciente? Eu diria que a gente tem que aumentar aminoácidos que possam favorecer a formação de mais glutationas. Existe no mercado algumas suplementações que já entregam essa glutationa, então é interessante para tentar otimizar essa resposta. É interessante também pensar nessa modulação de microbiota, porque para ela vai ser bem importante. Tem estudos mostrando que GSTM1 está associado com maior chance de predisposição para câncer de cólon retal. Então, aquela ideia da paciente de preocupação é uma ideia coerente. Existe sim risco. Tem estudo com a população brasileira, a população de São Paulo, mostrando que quem tem alteração na GSTT1 e faz alto consumo de carne vermelha também pode ter mais predisposição para câncer de cabeça e pescoço. Então, são informações que de repente a gente pensa, mas eu vou aumentar a proteína da dieta da paciente, mas aí eu olho esse GSTT1, aí eu já começo a pensar que tipo de proteína. Aí, por exemplo, a Lígia perguntou lá da suplementação. Aí vamos supor que essa paciente, ela fala assim, não, eu quero virar vegetariana, eu quero diminuir esse risco, não quero mais consumir. Então, se ela tem esse déficit, aí pode ser essa hora que eu penso, por exemplo, nessa intramuscular. Então, vejam que depende muito das informações que o paciente me traz. Essas informações que ele me traz, elas são muito relevantes para que eu possa montar a minha conduta. E nada impede de eu começar com uma conduta, o paciente vem com outra queixa, e aí eu reorganizar a minha conduta. Né? E algo que é muito importante também, a gente frisar aqui, é que esse paciente, ele estará em acompanhamento constante. Não é porque ele fez o exame uma única vez na vida que ele não vai ter esse acompanhamento constante. Por quê? Porque a cada dia sai um estudo novo. Não é verdade? Sim. A gente não dá conta de ficar lendo, de ir atrás de todas as publicações. Então, todos os dias a gente tem uma oportunidade de atualizar essas informações. Então, por isso que eu sempre falo, é importante que o laudo ele tenha o RS. Todos os laudos têm um RS dos polimorfismos. Tem que ter. Né? Porque eu posso ir atrás de mais estudos, eu posso ir atrás de mais intervenções, eu posso ver se esse estudo foi feito com a população chinesa, com a população americana, com a população brasileira, com a população europeia. E assim por diante. Então, tudo isso é muito relevante para que a gente possa montar nossa conduta e também falar para o paciente que a longo prazo, né, ele precisa ter esse acompanhamento para que ele possa ter mais qualidade de vida, ter mais saúde, enfim, fazer realmente um acompanhamento a longo prazo. Tá. Certo. Certo? Certo. Olha o nosso tempo, Márcia. Pois é, já assustei aqui. Faltam 8 minutos para acabar. Gente, passa muito rápido. Gente, rápido demais. Meu Deus, assustei aqui. Você gostou desse nosso bate-papo? Sim, foi ótimo, muito tranquilo. Ai, tá? Que maravilha. Muito bom mesmo. Foi tranquilo para eu te expressar, assim, os genes e tal? Deu para entender direitinho? Deu sim. Deu sim, porque eu trago na memória o Você modelo traz na memória. Eu já vi isso, já percebi que foi isso mesmo. Eu trago na minha Eu memória. percebi. É o perfil 3, é o penúltimo perfil, assim, não, né, doutora? Assim, na linha 200 Falta só isso. E a página do laudo, né? E a página, ai meu Deus, não posso falar a página. Não pode falar a página Pessoal, do laudo. Maravilha. Alguma dúvida a mais, Márcia, que a gente pode ajudar essa paciente? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, doutora. Enquanto a Márcia dá uma olhada, eu tô vendo aqui os comentários de vocês. Pode ir comentando aí. Isso. Que bom, gente. Que bom que vocês estão aproveitando. Que bom que vocês estão gostando. Então, se preparem. Ó, a Márcia foi a primeira, mas a gente ainda tem 4
possibilidades de Dias, né? conversar, 4 dias, né? Será Verdade. muito legal, será um prazer gigante. Doutora, vamos. Só que esse gen ENOS e PIPAR delta no perfil bioenergético. Eu estou em dúvida, né? Já até tinha te perguntado isso anteriormente, mas assim, como é que é esse perfil desses dois genes? O dela deu homozigose, tá? Em Uhum. vermelhinho. Aí, o que que é a minha preocupação? É na atividade física que eu tenho que atuar, ou eu tenho que usar, digamos assim, o gasto de energia dela tem que ser maior, eu tenho que melhorar essa proteína desse gene? O que que eu tenho que Tá. fazer com esses dois genes na bioenergética? Isso, vamos lá. Então, PIPAR delta. Lembra que o PIPAR ele é ativado por gorduras, né? Por lipídios. Como, por Sim, exemplo, o aham, ômega foi o 3 e ômega ômega 3 e 6. ômega 6. Aham, Isso. Então, se você colocar para ela um ômega 3, ela já vai ativar o PIPAR, né? Então, vai tá. ativar todos os PIPARs. Só cuidado se ela tiver com uma insulina muito alta, se ela tiver com uma Uhum. glicemia Não muito está alta. E controlada. tá controlada? Maravilha. Tá, tá. E Uhum. não ser sedentária, né? Então, isso também é importante. Sim, sim. Uhum. E então o ômega já pode ajudar. E em relação ao ENOS, quando tem alteração, a paciente ela tem mais dificuldade de vasodilatação. Então daria para trabalhar com uma citrulina, daria para trabalhar com uma betaína, daria para tentar de repente trabalhar com até a arginina, daria para trabalhar, né? Mas Tá. tudo potencializando aí essa vasodilatação. Então, Uhum. pensando não somente em rendimento, mas pensando, de repente, se ela tiver alguma alteração de pressão arterial, então tudo isso também pode ser importante, tá? Tá. Uhum. Então, mais nesse Entendi. sentido, tá Tá. O bom? clock dela é AA, né? Uhum, Verdinho, verdinho, tranquilo. O maravilha. CP1, doutora, termogênese, né? Termogênese, isso. Dá sempre uma olhadinha no perfil de cafeína, como que tá. Se for Ah, possível, se quiser otimizar com cafeína essa termogênese, se não outros nutrientes para otimizar. uhum, Se também for uma sensação da paciente, for uma queixa também, vai ser importante. Para uhum. de repente dar um pouquinho mais de motivação para ela para fazer alguma atividade física. Então, tudo isso é bem relevante, tá bom? Tá. A cafeína, o gene de cafeína dela é lento. Então a gente tem que. Metabolismo lento para cafeína. Ela Então, usava 200 miligramas de cafeína. então Antes do exercício, eu tirei. tem que Tive que optar, tirar. por outras estratégias, tá bom? Tá. Nós estamos aumentando a atividade. Tá acabando, Tá doutora. acabando, tá acabando. Eu só tenho um Tá receio de não acabando. conseguir deixar aqui salvo, porque eu quero editar e depois a gente transmitir de uma outra Aham. maneira. Mas, Márcia, Tá. muito obrigada pela sua Eu que participação. agradeço, doutora. Muito obrigada mesmo, viu? Quero Imagina. mais. Chegar os Maravilha. pacientes, eu vou fazer mais. Isso, tá certo, então. Tá bom? Tá certo, Tá então. bom. Muito obrigada. Então, durante toda a semana, estarei aqui para conversar com vocês. Tudo bem? Tentem entrar um pouquinho antes para a gente conversar um pouquinho e aí a gente se conecta, tá bom? Tá. Quem tiver exames, deixa tudo anotadinho, tudo separadinho para a gente fazer esse bate-papo, que é sempre enriquecedor. É enriquecedor para mim que estou fazendo, que estou anotando, ó, eu anotei E para tudo aqui. nós. E para Eu nós também pacientes. anotei. Maravilha. Verdade. Aham. Maravilha. Maravilha, então, Tá pessoal. Então, bom. uma boa noite para vocês. Até amanhã, Até amanhã, Tati. Eu às vou te 20. esperar, hein? Uma boa noite, Boa bom noite. descanso a todos e até amanhã, então. Beijo. Abraço, gente. Obrigada, Tá, Tati. obrigada, gente. Tchau. Tchau. Tchau.